Olá você, seja muito bem-vindo a mais um podcast Show Sedentarismo. Mas flow não precisa ser tão calminho assim como as pessoas dizem. Hoje, como prometido no episódio passado, Guilherme falando com vocês agora, profissional de educação física, junto com a Andressa, profissional de educação física e nutricionista, e a psicóloga Daniela de Oliveira. Vamos falar então de flow. O que é esse flow? O que é um Flow, fluxo? vamos O lá quer que falar de seja, enfim? flow. Flow foi um termo, né, cunhado pelo Mihaly Csikszentmihalyi, né, que é um psicólogo, e flow, na verdade, é aquele estado em que a gente entra, que ele começou a reparar que algumas pessoas, elas ficam tão concentradas no que elas fazem, que elas não veem o tempo passando, aí não sente sede, não sente fome, não sente frio, não sente calor. É esse estado que a gente fica quando a gente está 100% focado em algo. E o flow, ele está associado, ele é diretamente relacionado à felicidade e à satisfação com a vida. Ou seja, quanto mais momentos de flow nós tivermos no nosso dia, na nossa vida, mais feliz a gente é. Mas não é fácil, né? Preciso dizer porque tem algumas condições que ele estabelece. Uma delas é que a gente só consegue entrar em flow em algumas coisas que a gente domina perfeitamente. Eu, por exemplo, contextualizei que quando eu nado, em muitas vezes eu consigo entrar nesse estado onde o tempo parece não existir, onde o frio parece não existir, o calor, a fome. Eu não penso em nada a não ser aquilo que eu estou fazendo naquela hora. Obviamente que isso é ou num estado competitivo, que faz muito tempo que eu não participo mais, ou é num estado de ludicidade, de prazer. Porque se eu tiver que controlar os intervalos, eu vou fazer um treino, por exemplo, 10 de 100 metros a cada X tempo com tanto de intervalo. Eu estou pensando em tudo que está fora de mim e eu não consigo entrar nesse estado que alguns autores na língua portuguesa traduziram de fluxo, outros de, enfim, nomes diferentes que nunca dá tão certo quanto o flow. É, Tem até um movimento interessante para a gente prestar atenção no que come, né, Andressa? Que as crianças não prestam tanta atenção, os adultos também. Ah, isso que eu ia falar, só as crianças não mesmo. Isso me fez lembrar um item interessante que eu observei uma vez. Eu estava num shopping center, sentada na praça de alimentação, aguardando chamarem o restaurante. Estava com a minha mãe, acho que ela que estava no restaurante, eu estava sentada. Eu sei que eu estava sentada sozinha. E aí você se distrai observando. Eu observo muito as pessoas. Tem gente que acha que eu sou até... Nossa, como que você viu isso? Eu falei, eu sou assim, esse é meu signo, é assim que eu ajo. Eu observo detalhes. E eu estava vendo esse rapaz, ele levou 11 minutos entre sentar, comer e levantar. 11 minutos. E eu vou dizer, sabe aquela famosa história de prato de pedreiro? Esse era o prato de refeição dele. Era aquele montanha. Eu acho que ele não mastigava, na verdade. Então, assim, o que ele estava fazendo ao mesmo tempo que ele comia? Quem dos dois adivinha? Celular. Yes, yes. Exatamente. Ele nem olhou para o prato de comida. Ele não olhou. Ele simplesmente engoliu e levantou. Às vezes, alguns trabalhos exigem isso das pessoas. Definitivamente, esse trabalho não está te fazendo bem, se for o seu caso. A gente precisa se dedicar o máximo possível, né? Tem 100% tempo integral para aquele momento do que a gente vai fazendo, principalmente quando se trata do quesito alimentação. Quesito exercício nem se fala, as pessoas se machucam naquele momento que, terminei o exercício, vai devolver e se machuca sozinho, acontece bastante. Então, a gente tem que se concentrar no que está fazendo, qualquer que seja a atividade. Esse flow vai acontecer quando aquilo for extremamente satisfatório. Enfim, o Gui deu um exemplo quando ele consegue entrar nesse estado. A gente poderia chamar também de êxtase, Dani. É uma sensação de êxtase.
fica uma pleno. das características é a sensação de êxtase, né? Então, essa sensação de você perder a consciência de você mesmo, né? É muito focado, tem algo da plenitude nisso, né? Você perde a questão de, tipo, tanto faz ganhar ou perder, né? Você não tem medo, né? E essa sensação de não precisar ter o resultado em si, porque a tarefa em si é muito prazerosa, né? E aí o Gui falou de algumas condições, e existem condições mesmo. Uma delas é isso que ele falou, que a gente tem que saber o que está fazendo, é algo que a gente faz já fácil, porque é algo já aprendido. Então, é aquela coisa do... Quando você aprende a andar de bicicleta, né? E aí, depois que você aprendeu, aquilo já é o seu domínio. Então, tem que ser algo que você tenha sobre o seu domínio. Você tem que fazer isso de maneira focada. E foco é algo treinado também. A gente treina a nossa concentração, né? E essa sensação da gente estar fora dessa realidade comum, da gente estar nesse sentimento de êxtase, também vai trazendo para a gente uma serenidade, que também tem a ver com essa concentração. Então, a gente fica sem essa preocupação de estar diretamente envolvido com alguma coisa, do que eu tenho que fazer depois, ou do que era para eu ter tido, né, ter feito antes. Então, tá além de nós, né? E perdemos essa noção mesmo do tempo, né? Então, o flow, ele tem muito a ver com esse estado intrínseco, né? Com esse estado interno de cada um de nós. Vou colar aqui, vou pegar a cola. Depois eu vou colocar no link, não importa se você estiver ouvindo no podcast ou assistindo no YouTube, aqui embaixo do vídeo ou do arquivo tem o link para você assistir a palestra do pai do Flow, do Mihaly Csikszentmihalyi, no TED, 18 minutinhos. Se você se interessar, tem com legenda só, não tem dublado. Ele fala que a gente está completamente envolvido naquilo que estamos fazendo, com foco e concentração totalmente naquilo. Um sentimento de êxtase, de estar fora da realidade do dia a dia. Uma maior claridade interna, sabendo muito bem o que deve ser feito e o quão bem estamos fazendo o que deve ser feito. Eu gosto muito daquelas pessoas que tocam muito bem algum instrumento, que elas não pensam na nota, elas são a própria música. Uma maior saber que a atividade é possível, que as nossas habilidades são adequadas para aquela tarefa, porque senão a gente fica com um sentimento de preocupação. Um sentimento de serenidade, sem preocupação, de estar crescendo além dos limites do ser, a gente vai se sentindo mais capaz. E a motivação intrínseca, palavras dele, a gente já falou aqui de pontos de vista sobre motivação, seja qual for o elemento que produz o flow, ele é a nossa própria recompensa, ele vale por aquele momento, ele vale por ele mesmo. Ele então vale é muito por legal. Si só. Mas aí tem um adendo aí que eu acho super importante, né, das condições, que não é só a gente ter aquilo como automático em nós, de ser algo que a gente tem uma certa maestria, um domínio, né? Não precisa ser uma atividade física necessariamente, tá, gente? Pode ser uma atividade intelectual que a gente tem algum domínio, mas precisa ter um desafio. Sim. Se não for desafiador, a gente não entra no flow. Então, se é fácil demais, a gente não consegue ter esse prazer, né? Porque nós somos seres que a gente precisa também de um tanto de desafio. E o estado de flow vem desse tipo, eu tenho o domínio de fazer, eu tenho a maestria sobre isso, e ao mesmo tempo é desafiante para mim. Mas é possível, é um desafio bem possível. Ele fala, inclusive, de 10 mil horas, né? A pessoa tem que ter praticado, no mínimo, 10 mil horas para ter habilidade daquilo que ele está fazendo. Óbvio que isso é questionável, tem habilidades mais simples. Vamos pensar aqui o que isso tem a ver com sedentarismo. Tem a ver que, em algumas situações do dia a dia, você não vai achar prazer naquela atividade que você precisa. Mas se você, já que você precisa dessa tensão,
Você precisa desse desafio, essa dose de desafio que a Dani falou. O contrário seria o boring, né? O chato, a apatia. Tem um gráfico bacana que vai estar no descritivo em algum lugar também, que a gente chegar perto do flow já é legal, mesmo que não esteja completamente. Então, começa a fazer uma série de musculação. Não domina os equipamentos, a carga está ruim, o movimento não está legal. Você faz 1, 2, 3, 10, 30 treinos, você já consegue dominar. E aí você acha mais prazer naquilo. Caminhada, me incomoda, o tênis dói, daqui a pouco seu corpo, nosso corpo é tão inteligente que ele se compensa e ele vai te dar prazer, às vezes, caminhando. Você vai estar num parque e você quer um pouco mais rápido, você percebe que está nesse desafio que você se propôs de intensidade, mas você domina o caminhar e você entra nesse estado. Quando você vê, você passou do tempo que você tinha imaginado. É possível entrar caminhando também. Música, como eu dei o exemplo, e alguns outros. Quando minha filha era pequena, gente, ficar com ela, o tempo parava. Né? Hoje ela está com 10 anos, são momentos mais desafiadores. Mas em algumas situações, brincar com ela, eu não vejo ela passar. Tem várias situações possíveis. E treinar várias opções. A gente poder ter variação sobre nós, né, Gui, é sempre bem-vindo. Então, variação de atividade física, variação de atividade intelectual, uma variabilidade de atitudes, né, de formas como a gente faz a vida. Né? Ter essa variabilidade para nós nos dá uma maior adaptação, por assim dizer, né? Ao que a vida vai trazer para nós, que é sempre imprevisível. Né? Então, a gente poder entender que a vida sempre traz, a vida é sempre impermanente, e se a gente se dá conta, e se a gente entra em contato com os nossos recursos, né? Se a gente pode fazer vários recursos internos, a gente pode lidar com essas impermanências da vida, entrando várias vezes em estado de flow. Muito legal. Vamos dar dica, então, como que você já entrou em flow, como que você faz para chegar mais perto disso? Enfim, manda lá, Andressa. Isso que ela falou é uma coisa que eu sempre preguei bastante, quem já foi meu aluno, na verdade, né, como profissional da educação física, eu sempre falei que, na verdade, o corpo necessita de estímulos diferentes. Essa variabilidade é extremamente importante, porque em alguma atividade a gente se adapta e, de certa forma, aquele estímulo acaba não sendo tão interessante para o corpo. O corpo precisa desses desafios, como você mesma disse. Então, eu acho desafiador muitas atividades para mim, na verdade. E eu gostaria de iniciar em algum momento, quando toda essa instabilidade econômica, enfim, quando eu tiver uma tranquilidade maior, o meu desafio seria jogar tênis. Eu lembro quando eu trabalhei com crianças, eu fui mostrar um exercício para criança com uma raquete. Foi a coisa mais medonha que existia. Assim. Eu olhei assim, ainda bem que não tem ninguém por perto, porque a criança achou que foi uma piadinha, uma coisa, engraçado, a tia errou, mas porque eu realmente tenho uma coordenação estranha com a mão em relação a um objeto em movimento, para eu acertar uma coisa que não é a minha mão, é algo que eu estou segurando na minha mão. Então, aquilo, para mim, ficou marcado. Isso seria uma atividade interessante para me desafiar, e eu acho que as pessoas precisam enfrentar mais os desafios. Por mais que pareça insignificante, ou mais insignificante que ele pareça ser, não sei qual seria a forma correta dessa frase, mas a gente precisa se colocar à prova, sabe? O viver deve ser cheio de desafios, porque a partir desse momento que não tem desafio, fica, como disse o Gui aí, boring. E se fica boring, você não fica no flow. O flow não. Obrigatoriamente precisa de desafio. A gente tem, por exemplo, o gráfico que ele propõe, você tem o eixo de nível de desafio e o eixo X, que é o da horizontal, nível de habilidade.
Então, quando a gente tem pouca habilidade e o desafio é baixo, o pior de todos é a apatia. Quando a habilidade vai crescendo sem crescer o desafio, é o tédio. Se a proporção for diferente, crescer muito pouco a habilidade e muito desafio, você sai da apatia para a preocupação e para a ansiedade. Então tem que ter um equilíbrio entre habilidade e desafio. Tem que ter desenvolvimento, mas só é possível flow com nível de desafio alto e nível de habilidade alto. Quer complementar alguma coisa aí, psicóloga, para a gente já dar alguns exemplos e dizer o que falamos, o que fazemos? Não, tá perfeito. Por mim, é isso aí. Já falou e disse. Então, vamos lá. Procure uma atividade que te desafie para você conseguir entrar em flow, porque se não te desafiar nada, você vai morrer de tédio, ou então o máximo que vai chegar com a habilidade crescendo, 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 é um estado de relaxamento, segundo o Mihaly. E não é legal, a gente precisa desse estado de excitação, que é um pouco mais lá em cima, ou de flow propriamente dito. Né? O último que eu não falei aqui, que é o de controle, quando a habilidade é alta, o desafio é médio ali. Pronto, falei de todos. Eu hoje fiz um treininho de musculação, cintura para baixo, para não ficar sedentário, e foi o que eu fiz só, e tá bom, não deu tempo de fazer um cardio que eu ia fazer na sequência, e tá beleza, tudo certo, 25 minutos, amanhã eu faço um pouquinho mais atividades do dia a dia. Não entrei em flow porque eu estava resolvendo outras coisas junto. Não dá para entrar em flow também fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Realmente não dá. Eu hoje nadei e eu entrei em flow, porque eu fiz uma série bem desafiante, assim, para mim, mais longa, de 400, num ritmo. Tinha gente nadando junto comigo, né? Então eu peguei num ritmo mais pesado, foi ótimo. Fiquei feliz. Saí da água feliz hoje. Isso é uma coisa que o flow provoca, né? O êxtase, a felicidade como consequência, e mesmo que seja aquela felicidade momentânea, afinal, eu tive isso quando eu competi no powerlifting. Desafiador, maravilhoso. Não fiz nenhuma atividade específica, hoje ainda. Um dia está acontecendo, termino mais tarde e aí executo minha mini musculação barra funcional. Muito bem, então procure alguma coisa que te desafie, alguma coisa que te desafie para você não ficar com tédio e quem sabe você tenha a sorte de entrar em flow para esse momento valer por ele mesmo. Dá um show no sedentarismo.